Os números complexos, eles surgem a partir da necessidade de resolução de equações que possuem raiz de números negativos, o que até então não era possível de resolver trabalhando com os números reais. Ao tentar resolver equações do segundo grau, é bastante comum que a gente encontre a raiz quadrada de um número negativo, o que é impossível de ser resolvido no conjunto dos números reais, por isso a necessidade dos números complexos. Quando tentamos resolver uma equação do segundo grau, como por exemplo, x² é igual a menos 25, essa equação já é a solução real. Então, para facilitar a resolução das situações em que a gente trabalha com raiz quadrada de um número negativo, foi definida uma unidade imaginária, que a gente chama de i, que conforme a equação aí, é a raiz de menos 1. Dessa forma, a solução dessa equação é mais ou menos 5i. Geometricamente, a gente pode representar os números complexos através de um plano complexo ou que a gente chama de plano de Argand-Gauss. Já falando da forma algébrica, um número complexo ele é representado por z é igual a mais bi, em que a e b são números reais e i é a unidade imaginária. Então aqui temos alguns exemplos. Quando a parte real é nula, o número é conhecido como imaginário puro. Por exemplo, menos 7i ou 7i são imaginários puros, por não possuírem parte real. Já quando a parte imaginária é nula, ou seja, igual a zero, o número complexo é também um número real. Falando de operações com números complexos, a gente tem aqui a adição. Para fazer a adição de dois números complexos, z1 e z2, a gente faz a soma da parte real, de z1 e z2, e a soma da parte imaginária, como fazemos normalmente em uma soma de polinômios. Na subtração, assim como na adição, a gente faz a subtração entre as partes reais e entre as partes imaginárias separadamente. Na potenciação, a gente tem algo interessante. As potências da unidade imaginária i se comportam de uma forma cíclica, ou seja, seguem o seguinte padrão: 1, i, menos 1 e menos i. Se a gente continuar a calcular as potências, as respostas sempre serão elementos desse conjunto: 1, i, menos u e menos i. Então, para achar o resultado de uma potência qualquer, n, a gente faz a divisão dessa potência n por 4. E o resto final, que pode ser 0, 1, 2 ou 3, será um novo expoente de i. Por exemplo, a gente tem i elevado a 20. Então, 20 por 4 tem resto 0. Então, i elevado a 20 é igual a i elevado a 0, que é igual a 1. Para realizarmos a multiplicação de dois números complexos, a gente vai aplicar a propriedade distributiva normal, chegando a esse resultado. Para realizar a divisão, primeiramente a gente tem que saber o que é um conjugado de um número complexo. É bem simples. Para encontrarmos o conjugado, basta trocarmos o sinal da parte imaginária. Sabendo disso, então para realizarmos a divisão de dois números complexos, precisamos multiplicar a fração pela divisão do conjugado do denominador dessa fração. Por último, temos o módulo de um número complexo. Como podemos perceber, o módulo de z é a hipotenusa do triângulo retângulo que se forma no plano de Argand-Gauss. Logo, ela pode ser calculada aplicando-se o teorema de Pitágoras. Por isso a gente tem essa equação.